Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje de clínica psicanalítica, nós falaremos sobre a interpretação dos sonhos. Vamos resgatar o que nós aprendemos sobre os sonhos na nossa matéria de teoria psicanalítica. E agora, imaginando como é introduzir esta técnica, introduzir este processo de interpretação na nossa escuta clínica, como aquela compreensão do sonho, como realização de desejo, do sonho como uma via de compreensão do inconsciente, de conteúdos que são inconscientes, como que essas concepções elas se inserem agora no nosso trabalho no processo psicoterapêutico com orientação psicanalítica, como que a interpretação dos sonhos faz parte da nossa prática. Então vamos resgatar algumas ideias importantes sobre a interpretação dos sonhos como uma técnica da psicanálise. Nós sabemos que a psicanálise ela é um método investigativo e interrogativo, o que também está presente na interpretação dos sonhos. Ficou muito difundida uma ideia de que Freud explica. Freud explica. E isso pode fazer com que as pessoas associem a clínica psicanalítica a uma expectativa de explicações. Nós vimos como nos atendimentos iniciais pode ser que a pessoa chegue e nos conte sobre a queixa, nos conte sobre o que faz sofrer, esperando que caberia a nós explicar para ela o que está acontecendo com ela e explicar para ela o que deve ser feito, indicar soluções, orientar caminhos, apontar direções. E tudo bem se a pessoa chegar com essa expectativa, afinal de contas, é esperar que o sofrimento tenha um alívio, é esperar que o que faz sofrer tenha uma saída, que faz com que as pessoas procurem os atendimentos. Acontece que o processo ele é diferente. Nós não vamos ser quem vai explicar para a pessoa o que ela está sentindo, explicar para a pessoa quem ela é, dar definições, explicações, soluções. Nós partiremos do que a pessoa nos conta, da queixa que a pessoa nos traz, para sair de uma posição de lamentação, de descrever, de estar se sentindo passiva em relação ao que acontece, uma posição queixosa, em que parece que aquilo que está trazendo sofrimento não tem jeito, é assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai ser. Sair de uma posição queixosa para uma posição de questionar. O que é isso que eu estou sentindo? O que me leva a me sentir como me sinto? Como eu posso agir diante do que eu estou sentindo? Como eu estou envolvida, estou implicada no que está acontecendo comigo? Então tem um deslocamento aí de uma postura passiva para um posicionamento ativo e também mais criativo. E para isso é importante que, ao invés de ser um processo de descrever, definir e explicar, o processo da psicanálise seja um processo de investigar,
analisar, interrogar. Então a pessoa ela pode chegar com a expectativa de que é você quem sabe mais sobre ela, é você quem sabe mais sobre o que ela está sentindo, é você quem sabe mais sobre o que está acontecendo com ela, né? Como a pessoa chega e fala assim, me fala, o que eu tenho? Me fala, o que está acontecendo comigo? Imaginando que cabe a nós dar essa resposta. E cabe a nós explicar para ela que o nosso papel é abrir um caminho, promover um espaço para que ela entre em contato com os conteúdos que são dela, com a história que é dela, com as emoções que são dela, e ela acaba encontrando uma forma de chegar ao que está acontecendo com ela, ao que ela está sentindo, a como isso que está acontecendo poderia ser diferente, que mudanças podem acontecer. E nós sabemos que nesse processo existem alguns conteúdos que são emocionalmente intensos e que são carregados afetivamente, a ponto da pessoa erguer barreiras para buscar se afastar, para buscar evitar esses conteúdos. Afinal de contas, para a gente levar a nossa vida do dia a dia, nossas responsabilidades, nossa convivência, a gente afasta ou expulsa da nossa consciência aquilo que poderia mexer muito, aquilo que poderia perturbar muito. É um processo de defesa, é um processo de resistência. E na análise, nas palavras e na relação, na transferência que ali se constrói um vínculo, vai sendo possível se aproximar de alguns desses conteúdos, né? A principal técnica, que é a regra fundamental da psicanálise, é a associação livre. A pessoa ela fala livremente o que vem aos pensamentos, sem controles, sem censuras, sem inibições, sem filtros. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra técnica que Freud chegou a chamar de via régia para o inconsciente, né? Um caminho principal, um caminho real para o inconsciente, que é a interpretação de sonhos. Então, pensar a interpretação dos sonhos é pensar essa postura da psicanálise de interrogar, investigar. Nós não estamos ali atrás de explicações que definam, de respostas que determinem. Nós estamos abrindo um caminho de análise, e com o sonho será assim também. Considerando então que a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, isso também está presente na interpretação dos sonhos. Quando um paciente me conta um sonho, eu vou ouvir a forma como a pessoa me conta, a forma como ela relata aquele sonho. Eu vou estar atenta não apenas ao conteúdo do que ela me conta, mas também o tom de voz, mas também as interrupções, mas também partes do relato que se sobressaem, partes do relato que surpreendem. E então eu vou pedir para que ela associe livremente. Eu posso pedir para que ela associe livremente a partir do relato do sonho. A pessoa termina de me contar sobre o sonho e eu pergunto: e o que você pensou sobre isso? Como foi para você lembrar desse sonho? E o que te vem ao pensamento quando você fala desse sonho? Então, eu estou pedindo para que a pessoa associe livremente a partir do sonho relatado. Mas eu posso também destacar alguns elementos
com a minha escuta e pedir para que a pessoa associe livremente. Fala assim: você sonhou com uma cadeira. O que uma cadeira te faz pensar? O que você associa com essa cadeira? Você sonhou que ouvia o latido de um cachorrinho. Quando você pensa nesse latido que você ouviu, o que te vem ao pensamento? Você sonhou com uma cidade. E essa cidade? No que ela te faz pensar? Então a gente pode destacar elementos do sonho, sem tentar achar explicações, conexões lógicas, organizadas, coerentes. Não. O princípio aqui é da associação livre. Pedir para que a pessoa associe livremente. E a partir dos elementos do sonho, né? Aqui eu falei 3, da cadeira, do latido, da cidade. Que conteúdos emergem? Que conteúdos vão se desdobrando com essas associações? Uma ideia importante é a gente pensar que o sonho é o guardião do sono. Digitei errado aqui, deixa eu aproveitar, eu já venho aqui e corrijo. O sonho é o guardião do sono. Ele mantém a gente dormindo. E isso é um exemplo que fica nítido quando a gente pensa em experiências assim. Eu tô com sede e tô dormindo. Então eu sonho que estou bebendo água. Começa a tocar a campainha do despertador. Então eu sonho que na verdade essa campainha é uma música e eu tô dançando. Ou até mesmo eu sonho que eu acordei, que eu estou me trocando, que eu tô quase saindo para trabalhar. E ouço o despertador como se eu já estivesse acordada. Nesses casos, o que o sonho está fazendo? Mantendo a gente dormindo. É como se o sonho ajudasse a afastar qualquer estímulo externo. Um barulho, o frio, o calor, a sede, a vontade de fazer xixi, né? O que quer que fosse nos acordar, aparece ali um conteúdo no sonho que mantém a gente dormindo pelo menos mais um pouquinho. Então, o sonho, ele de alguma forma ajuda a afastar o que poderia nos perturbar, o que poderia nos agitar, o que poderia gerar ali algum desconforto e nos fazer acordar. Se a gente for pensar, no nosso dia a dia, acontecem coisas que despertam em nós emoções conflituosas, emoções incômodas, emoções hostis, difíceis, intensas, que nos agitam, que nos confundem, que nos perturbam. E então o sonho também pode pegar essas emoções e transformar em conteúdo e assim afastá-las de nos perturbar para que a gente acabe acordando, né? Só que esse processo não é um processo direto, um processo simples. Se tem alguma coisa me incomodando, vai aparecer igualzinho lá no sonho. Existem algumas coisas que acontecem nesse caminho, que é vir do conteúdo afetivo, do conteúdo emocional, para o conteúdo simbólico e figurativo. Como que um conteúdo emocional nosso se torna uma representação ali no sonho? Né? Como que isso acontece? Precisa encontrar uma figura, precisa encontrar um símbolo. Porque geralmente quando a gente lembra do sonho, a gente lembra do sonho como a gente está contando, com palavras, com um relato, narrativa, a forma como a gente conta a história do sonho. Mas na hora que a gente está sonhando, a gente não está sonhando narrativamente com as palavras. A gente está sonhando com imagens, com cenas, com componentes visuais,
pode ter componentes auditivos, componentes olfativos, táteis. A gente sonha com estimulações, né? E isso se combina ali de uma forma que só depois que a gente acorda, a gente transforma numa história, a gente transforma numa narrativa. Então existe a diferença do sonho sonhado, do sonho contado. E além da diferença do sonho sonhado para o sonho contado, tem também a diferença do conteúdo manifesto, que é o conteúdo que aparece, que se manifesta lá no sonho, e o conteúdo latente, que é o conteúdo que dá origem ao sonho. Então, a partir de agora, quando a gente se referir ao conteúdo manifesto, é o conteúdo que aparece no sonho sonhado. E o conteúdo latente é aquele conteúdo que vai dar origem, ok? E na interpretação dos sonhos, a gente busca partir do conteúdo manifesto para chegar ao conteúdo latente. E aí a gente vem para uma outra compreensão da psicanálise, que em todo sonho há a realização de um desejo. Partir do conteúdo manifesto para chegar no latente é perceber um desejo que com aquelas manifestações do sonho se realiza. Lembrando que o desejo para a psicanálise é aquilo que nos impulsiona. O desejo é aquilo que nos move, nos motiva, nos mobiliza. Mas nem sempre esses desejos são conscientes. Há desejos que não combinam muito com os nossos valores morais. Há desejos que não combinam muito com a imagem que cada pessoa tem de si. Há desejos que não combinam muito com os planos, as intenções e as vontades conscientes daquele contexto da vida. Há desejos que incomodam, porque eles destoam daquilo que a gente gostaria de querer. Olha que doideira, pode ser que eu não queira querer o que eu quero. Né? Eu tenho muita vontade de parar de desejar o que eu estou desejando. Né? Eu começo a perceber aquele desejo, eu já fico, como pode? Não é para desejar isso, e chacoalha a cabeça, para tentar expulsar aquele desejo. Então existem sim desejos em nós que destoam, desviam, contrastam, se opõem com o que a gente gostaria que fosse a nossa vontade, a nossa intenção, a nossa imagem de si. Um exemplo simples é o da ambivalência nas relações. O que significa ambivalência? Significa que em toda relação de amor há também ódio. Como assim? Né? A gente está tão acostumado a pensar no amor puro, no amor terno, o amor como o mais bonito dos sentimentos. Como em toda relação de amor vai haver ódio? Sim, porque quando você ama alguém, aquela pessoa te importa. E aquela pessoa, ações dela são capazes de te magoar, de te decepcionar, de te machucar. Ou então, amá-la faz com que você se sinta vulnerável por depender dela. Vulnerável por sentir o quanto você fica feliz naquela relação, mas aquela relação pode deixar de existir. Desde as nossas relações primárias de cuidado, né? Vamos imaginar a mãe ou outra pessoa que cuida. A mesma pessoa que ama, que cuida, que protege, que ensina, que alimenta, que embala, que faz carinho, é também a pessoa que briga, que castiga, que coloca regras, que coloca limites, que coloca proibições, que se irrita, que tá de mau humor, que explode, você fica sem entender por que se irritou daquela forma. Então,
Existem desejos agressivos, desejos destrutivos, direcionados a pessoas que nós amamos. Né? Pode ser que eu enviei a mensagem para alguém que eu amo muito, essa pessoa não respondeu, eu fiquei com raiva, nossa, eu quero que ela X, né? A gente tem desejos agressivos, a gente fala assim, por exemplo, eu quero que você suma, eu quero que você desapareça, eu quero que você exploda, eu quero que você, né? Então, existem desejos agressivos em relação a pessoas que amamos. E podem haver também desejos de aproximação, de envolvimento, até mesmo desejos apaixonados, desejos eróticos, em relação a pessoas que por outros motivos a gente repele, rejeita, se distancia. Pode haver também desejos de inveja, de querer destruir justamente por apreciar aquilo que a gente gostaria de destruir na outra pessoa. Ou seja, tem desejos que a gente não reconhece facilmente em nós, não admite, não cabe na visão racional de nós, destoa de como conscientemente a gente age. Conscientemente aquela relação é de uma forma, mas inconscientemente há outras motivações, há outros desejos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há sonhos em que a realização de desejos é evidente e outras em que se dá de forma distorcida, disfarçada. Então, tem desejos, né, que a gente sabe que a gente tem. Então, se eu sonho que eu estou comendo a minha comida favorita, né, eu sei que é a realização de um desejo que eu tenho. Agora, se eu sonho com uma explosão, um desmoronamento, eu sonho com um furacão, eu sonho com tsunami, eu sonho com um desastre, como é que você vai me dizer, Marcela, que isso é um desejo? Ou então eu sonho, tô falando de desastres, né? Mas assim, eu sonho com um sapo, eu sonho com uma bolinha de gude, eu sonho com uma faca, eu sonho com um travesseiro. Tô aqui criando, né? Mas assim, mas por que eu fui sonhar com isso, Marcela? Por que eu fui sonhar com uma coisa tão, né, tão tonta, ou com uma coisa tão engraçada, ou com uma coisa tão absurda? De onde é que eu fui tirar isso? De onde que eu inventei isso? Pois é, aqueles desejos que em nós existe essa dificuldade de entrar em contato consciente, essa dificuldade de reconhecer, de admitir, vão aparecer no sonho de uma forma distorcida, disfarçada. É o trabalho da censura. Vocês se lembram daquele exemplo quando a gente leu o texto 5 lições de psicanálise do Freud? Em que o Freud ele faz uma metáfora em que seria como se fosse uma palestra em que ele está lá apresentando sobre a psicanálise e uma pessoa começa a fazer muito barulho, muito barulho, muito barulho na plateia. Muito barulho, atrapalha, incomoda, perturba. E essa pessoa, ela é expulsa. Não só é expulsa, como as pessoas ficam meio que na porta para ficar de olho para ela não voltar. O que acontece? Tem um intervalo, as pessoas saem, tomam um café. Depois do intervalo, ela não está mais lá, as pessoas relaxam, até que entra alguém com um chapéu, com outra roupa, com óculos, ou seja, essa pessoa volta, mas volta disfarçada. É como se fosse assim, conteúdos que nós expulsamos da nossa consciência porque incomodam, porque perturbam, porque fazem barulho. Né? Eles são expulsos da consciência para que a gente possa seguir nossas atividades do dia a dia, retornam à noite quando estamos sonhando no conteúdo dos sonhos. Existem outras formas de retornar, como os sintomas, por exemplo. Mas aqui vamos se concentrar na forma como eles retornam
em algo absurdo ali do sonho. Como muitos dos desejos não são conscientes, e caso se tornassem conscientes, gerariam tensão e conflito, para se realizarem, eles se expressam de uma forma disfarçada, distorcida. Então, quando o nosso sonho traz assim umas coisas bem malucas, bem inesperadas, bem surpreendentes e absurdas, nós vamos investigar como que as nossas associações a partir do conteúdo sonhado podem nos levar a reconhecer conteúdos inconscientes em quem sonhou. Por isso, gente, tantas vezes os sonhos parecem estranhos e absurdos. Mas para a psicanálise, esse estranho e esse absurdo não é aleatório. Você não sonha, por exemplo, com uma colmeia de abelha por sonhar. Você sonhou porque, cada coisa, né? Sonhos são aleatórios, arbitrários. E também não tem um sentido universal, no sentido, você sonhou com colmeia de abelha, então isso significa fortuna, ou isso significa traição, ou isso significa... que pode significar, gente, não lembro agora, um novo amor, né? Não é um sentido universal, que às vezes tem essa expectativa porque tem práticas culturais, já de sonhar com tal coisa significa tal coisa, sonhar com cobra significa tal coisa, sonhar com buraco significa tal coisa. Não, na psicanálise não existe um sentido universal para os conteúdos sonhados. A pessoa sonhou com colmeia de abelha, a gente vai pedir para que a pessoa associe. O que você associa a uma colmeia? O que uma colmeia te faz pensar? E é a partir das associações da pessoa que vai se desdobrando a interpretação. Então, a pessoa, quando ela nos conta, sonhei com uma colmeia, pode ser que eu atenda 5 pessoas diferentes e as 5 pessoas sonharam com abelha. Né? É como se eu estivesse ouvindo 5 línguas diferentes e eu quisesse saber o que abelha é naquela língua. É um idioma desconhecido. Eu não sei o que significa sonhar com abelha, eu não tenho a menor ideia. Se eu mesma sonhar com uma abelha, para eu poder imaginar o que é, eu preciso associar com os meus conteúdos pessoais, íntimos, afetivos, o que eu associo com a abelha, o que é que vem ao meu pensamento diante da imagem de uma abelha, de uma colmeia, como é para mim. Então, se eu escuto alguém que sonhou com uma colmeia de abelhas, eu vou escutar o que essa pessoa associa com a colmeia. Então, a interpretação dos sonhos é um processo do qual partimos do conteúdo manifesto do sonho, aquilo que aparece, aquilo que se explicita, aquilo que se manifesta, em busca do conteúdo latente, o conteúdo que dá origem ao sonho, né? Que conteúdos inconscientes, que dinâmicas afetivas, emocionais, mnemônicas vão fazer com que gere ali o sonho com a colmeia de abelha, por exemplo. Então, o que é a colmeia de abelha? É o manifesto, é o que aparece. E o que faz com que a pessoa sonhe com essa colmeia? Eu preciso ouvir as associações dela e investigar para chegar no conteúdo latente. E esse é o caminho da interpretação dos sonhos, partir do conteúdo manifesto para chegar no conteúdo latente. É como se o sonho fosse um idioma desconhecido, tanto para quem sonha quanto para quem interpreta, que buscamos traduzir, pedindo para que o sonhador associe livremente a partir de cada elemento sonhado. Então, eu não conheço o que significa você sonhar com bolinha de gude. E você também não.
Se você me conta que você sonhou com bolinha de gude esperando que eu te explique, né, o meu papel é outro. É como se eu traduzisse um idioma que eu não conheço, então eu preciso conhecer do mundo, do contexto vivido em que esse idioma é falado. Então eu preciso conhecer as suas associações, as suas paisagens emocionais, o seu universo afetivo, o seu território de fantasia, para poder conhecer mais deste idioma. Então, considerando como é um idioma desconhecido, eu preciso ir pedacinho por pedacinho, elemento por elemento, e a partir dessas associações, chegar em possíveis traduções. Sempre a partir da pessoa que sonhou e sempre a partir da associação livre da pessoa que sonhou. Ou seja, o sentido do sonho não é imediatamente acessível nem a quem sonha, nem a quem interpreta, né? Não adianta eu chegar e falar assim, sonhei com o meu irmão. Você sonhou com seu irmão por isso. Sonhei com um vulcão. Claro, você sonhou com um vulcão porque... Não é imediatamente acessível, né? Precisa haver um processo, um trabalho de interpretação, que é também um trabalho de tradução, em que a gente parte do conteúdo manifesto e chega ao conteúdo latente. A deformação onírica, como vão emergir esses conteúdos esquisitos, estranhos, absurdos, né? Por isso que a gente chama de deformação, o conteúdo latente, ele não vai aparecer igualzinho, não vai se manifestar diretamente. Então, nós chamamos de onírico tudo o que se relaciona a sonho, né? O universo dos sonhos, o universo onírico. O conteúdo dos sonhos, o conteúdo onírico. E aqui a gente está falando da deformação. Por que o conteúdo que dá origem ao sonho, ele se deforma? Por que o desejo que se realiza no sonho, ele se distorce? A deformação onírica tem a ver com uma censura, é fruto de uma censura, já que alguns desejos só se realizam de forma disfarçada. Então, da mesma forma que se eu sou uma jornalista e quero publicar uma matéria, mas que o governo do local em que eu vou publicar essa matéria pode proibir que eu dê aquela informação, eu vou buscar dar essa informação de uma forma disfarçada. O nosso inconsciente, né, se a gente fosse lá e aparecesse determinados desejos, isso ia ser incômodo, desconfortável, errado, proibido para a consciência. Então, para que esses desejos se manifestem e possam ser realizados, eles são disfarçados. Vocês conhecem uma música que o Chico Buarque compôs no período da ditadura, em que ele conseguiu burlar a censura falando justamente sobre a censura, em que ele estava dizendo assim: afasta de mim esse cálice. E aí, como se ele se referisse a um cálice de vinho tinto, né? Um cálice copo. Mas ele também estava se referindo ao cálice do silencie-se. Fique em silêncio, que é justamente a força violenta e opressora da censura. Tanto que ele canta: afaste de mim esse cálice de vinho tinto e de sangue. Então, ele vai fazendo um jogo com toda a ideia de cálice, inclusive a ideia religiosa do cálice de vinho tinto de sangue, mas se você for se atentando à letra, existe ali também uma mensagem sobre a luta contra a censura, a luta contra o cálice. E aí esse exemplo que eu estou dando de censura, que as pessoas quando elas querem comunicar algo, mas essa mensagem pode ser interditada, precisam pensar em estratégias para comunicar disfarçadamente. É isso o que acontece com a censura nos sonhos. Desejos que não são aceitos pela consciência
desejos que não são acessíveis ao consciente, eles são censurados e para se manifestarem é preciso haver um disfarce. Essa deformação, então, é uma proteção contra o caráter ameaçador dos desejos. Desejos que entram em conflito, que perturbam, que ameaçam a coerência, a organização, os valores morais, os ideais conscientes para aquela pessoa. Nosso objeto de atenção, então, não vai ser o sonho como um todo, como se o sonho do começo ao fim revelasse algo. A gente vai olhar para partes isoladas. É o trabalho de alguém que vai decifrando, né? Também, se eu quero conhecer um idioma que eu não conheço, eu vou pensar naquelas palavras que aparecem mais, naquelas palavras que eu consigo me aproximar do significado, naquelas palavras que eu acredito que são expressivas, né? A gente vai fazer assim também. A pessoa conta um sonho, eu não vou seguir uma sequência. Primeiro o que veio no começo do sonho, aí o que veio logo em seguida, aí o que veio no meio. Não. Eu vou pensar o que dali, de alguma forma, se destaca e vou parte por parte, pedacinho por pedacinho, fragmento por fragmento. Né? Às vezes acontece de uma sessão todinha de análise ser por um pedacinho do sonho, por um elemento que apareceu no sonho. Porque o que importa é que a gente promova, a partir dos conteúdos relatados do sonho, a associação livre. Que a gente peça para que a pessoa associe livremente a partir do que foi sonhado. Então, nós vamos pensar no pedacinho e pedir para que a pessoa associe livremente. Como que são esses pedacinhos do sonho? Como que o sonho é formado? Geralmente, todo sonho apresenta elementos relacionados ao dia anterior. Existe algo do dia anterior. Pode ser algo que a pessoa tem consciência, né, que é uma coisa que se destaca. Então, eu tive uma prova ontem, sonhei com prova. Eu tive uma briga ontem, sonhei com briga. Eu comi algo que eu gosto muito ontem, sonhei com a comida. Pode ser. Ou pode ser algo que a pessoa nem tinha se dado conta. Nossa, eu passei numa rua que a placa da rua tinha o nome de um coronel. Aí eu vou lá e sonho com esse coronel. Eu passei numa rua que a placa da rua tem o nome de uma cidade. Eu sonhei com essa cidade. Assim, detalhezinhos pode ser também. Aí a pessoa se dá conta, fala, nossa, verdade, passei nessa rua com esse nome ontem. Por exemplo, né, coisas pequenas. Eu estava no elevador e encontrei uma pessoa que estava com uma camiseta e nessa camiseta tinha um sapo. Eu sonhei com um sapo. Mas algo do dia anterior. Então pode ser que ajude, começando por essas ligações com a vida vivida no presente, né? Mas os sonhos também têm resquícios de memórias antigas da nossa vida. Outra coisa interessante quando a gente escuta um sonho é que não tem contradição. Quando a pessoa conta o sonho, ela pode falar assim, eu não sei se era tananã ou se era tananã. Parecia tananã, mas não. Ou então, será que era tananã? Como se tivesse uma contradição ali. Não pode ser tal coisa e tal coisa ao mesmo tempo. Não pode ser tal coisa e tal coisa ao mesmo tempo na realidade exterior, na realidade concreta, nem no pensamento lógico consciente. Mas no sonho, no campo do inconsciente, pode sim. Não só pode, como é assim que a gente vai levar em conta para a interpretação. Se a pessoa disser assim, nossa, eu sonhei com um lugar, mas eu não sei se é a escola que eu estudei ou a igreja que a minha mãe frequenta. É a escola que a pessoa estudou e a igreja que a mãe frequenta. Nossa, e aí eu encontrava uma pessoa lá que eu não sei dizer se é o meu professor ou o meu irmão mais velho. É o professor e o irmão mais velho. E aí ele começou a me contar sobre o final de semana em que ele tinha ido para a praia. Mas eu não sei se ele foi para a praia, para a casa da minha avó
de que eu ia tanto quando eu era criança, ou se era a casa de um famoso, de uma celebridade. É os dois, né? Porque no sonho, justamente o processo figurativo do sonho, de transformar em imagem, de transformar em símbolos os nossos conteúdos inconscientes, combina e mistura e faz toda uma combinação mesmo, uma construção com elementos que são importantes, que são significativos para nós. Então o sonho mistura bastante. E a gente sempre vai considerar essa mistura. Nossa, era alguém que tinha o cabelo do meu namorado, tinha a voz do meu primo e tinha a barba do meu tio. A gente vai juntar, né? O que será que esse sonho traz de elementos significativos nessas relações com o namorado, com o primo, com o tio e assim por diante. Tanto que os mecanismos que vão formar o sonho, a gente dá um nome de condensação, que é quando tem essa combinação, e deslocamento, que é quando um grande significado pode ir ali para um pedacinho, né? Ou uma coisinha pequena pode ir para uma grande representação. Então vamos ler aqui a definição de condensação, que é um dos mecanismos que formam o sonho. É possível que várias representações psíquicas se concentrem em um só elemento. Um único conteúdo manifesto pode remeter a muitos conteúdos latentes e vice-versa. Pode ser que a pessoa tenha sonhado com uma casa amarela. E no momento em que você pede para ela associar com uma casa amarela, ela começa a contar lembranças da avó, lembranças de um emprego anterior, lembranças de uma amiga que mora hoje numa casa amarela, planos de morar numa cidade em que ela viu uma casa linda amarela, e aí ela vai associando. São vários conteúdos associados a um só elemento. E pode acontecer também, ela sonhou com uma casa amarela, sonhou com uma árvore de maçãs, sonhou com uma pista de skate e sonhou com um bolo de banana. E aí você vai pedindo para ela associar, quando você vai ver tudo de alguma forma remete ao irmão mais novo. Cada uma dessas associações, a última vez que eu comi um bolo de banana foi quando eu estava com meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo agora está morando numa casa amarela. O meu irmão mais novo anda de skate. Aí a gente vê que vários elementos vão condensando um significado. Então, várias coisas podem remeter a um sentido e uma só coisa pode condensar uma série de coisas que são significativas para aquela pessoa naquele momento. E aí vem algo ali e condensa. E há também um deslocamento, que elementos muito carregados de afeto. Esse afeto é transferido para representações aparentemente desconexas. Você está com muita raiva de uma pessoa, assim, uma raiva destrutiva, uma raiva horrível. Mas você não sonha com a pessoa. Você sonha com uma uva. E aí você vai associando, você lembra que a última vez que você viu essa pessoa, ela estava com um brinco que parecia uma uva. Assim, uma coisa que como que eu vou sonhar com uva e isso vai significar alguma coisa? Pois é, às vezes aquele elemento do sonho que não parece que é nada, quando você vai associando, vai chegar em conteúdos carregados de afeto. Por isso que a gente sempre precisa lembrar que é assim o caminho de escutar os sonhos e da técnica da interpretação dos sonhos. Partir do conteúdo manifesto, o conteúdo que aparece, e pedir para que a pessoa associe livremente para que possa chegar ao conteúdo latente. Quanto mais absurdo é o conteúdo e maior a resistência do sonhador ou sonhadora em associar livremente diante dele, quando a pessoa fica até brava, claro que não tem nada a ver ter sonhado com essa colher aí, que eu vou sonhar com uma colher? Né? A pessoa ela fica até irritada que você pede para associar livremente. Então deixa eu voltar. Quanto mais absurdo é o conteúdo e maior a resistência da pessoa sonhadora
em associar livremente diante dele, maior a probabilidade de que esse conteúdo manifesto refira-se a um conteúdo latente de grande intensidade. Mais uma vez, nós estamos diante desse fenômeno clínico que nós temos estudado neste semestre na nossa matéria, que é a resistência. Então, também na interpretação dos sonhos, nós nos depararemos com resistências. Enfim, né? A forma como a gente vai escutar os sonhos, a forma como a gente vai pedir para a pessoa associar livremente e ir chegando nos conteúdos latentes. O que a gente pode tirar, então, de importante para quem vai atuar na prática clínica com a orientação da psicanálise e ao ouvir um sonho, como que a gente vai trabalhar? Vamos guardar, então. Os sonhos, eles são uma forma de expressão, com uma linguagem própria. Uma linguagem que pode ser decifrada, traduzida, a gente quer escutar essa linguagem, o que esses conteúdos dos sonhos expressam. Mas esse processo de decifrar e traduzir só acontece a partir das associações do sonhador, das associações da sonhadora, apenas a partir delas. A pessoa nos traz o relato do sonho, nós pedimos para que ela associe livremente com o que ela relatou, com elementos relatados, que ela vá trazendo os conteúdos que ela associa. Lembrando, é um processo interrogativo, investigativo dos sonhos como uma forma de expressão. Ok?